Boa tarde, sexto ano. A nossa aula de hoje, nós vamos para a redação. Nossa aula de hoje é redação, por conta que amanhã seria uma aula só nossa, amanhã a última hora, último horário, que seria redação. Só como amanhã nós temos uma reunião com a advogada da escola, daí, com certeza, né, esse horário, não sei se, assim como pode ter terminado a reunião, pode ou não, né? Daí, para a gente não ficar na dúvida. Então, hoje, nós vamos para o gênero entrevista, na nossa redação. Tá? O gênero é entrevista, que seria a aula de amanhã, mas por conta que nós temos essa reunião com a advogada da escola, começa às 3h, daí eu não sei se eu vou, nesse horário da minha aula, eu vou estar desocupada já da reunião ou não, né? Então, por conta disso, nós vamos fazer eu vou fazer o vídeo hoje de redação, tá? Então, outra coisa, a nossa aula de hoje seria online, mas por conta que a internet está horrível, entra e sai, não tinha como. Daí essa aula já coloquei até do grupo, sexto A e sexto B, sábado, 9h da manhã. Eu coloquei o oitavo ano, 8h, porque eles são maiores, tá? Daí coloquei o sexto, que são menores, para 9h, tá? Kelly? Então, eu espero que 9h esteja todo mundo acordado já, né? Pulou da cama para assistir às aulas, ok? Então, vamos à página 116 do livro. Entrevista. Neste capítulo, você vai estudar o gênero entrevista. Você já leu ou produziu uma entrevista? Sabe onde são publicados? Violão e bicicleta. Nos 50 anos de carreira, Toquinho relembra os tempos de criança e fala das brincadeiras na rua. Conheça álbuns infantis do compositor. Numa folha qualquer, eu desenho sol amarelo. Uma música, né? Assim começa a canção Aquarela, 1983, em que o personagem colore o mundo que imagina, cria guarda-chuvas e castelos. A letra completa a cena. Pinta um barco à vela, branco, navegando. A música é uma das mais conhecidas de Toquinho, 68, um dos principais músicos e compositores do país, que completa 50 anos de carreira em 2014. A letra desperta a criança dentro de nós, conta. Conhecido por parcerias com grandes nomes de música brasileira, como Vinícius de Moraes, 1913 a 1980, e Chico Buarque Toquinho, tem uma reconhecida produção de músicas para crianças. Na casa do artista, ele recebeu a Folhinha para um bate-papo. Folhinha, como foi sua infância? Folhinha, como foi sua infância? Toquinho, vivi num bom retiro
Em São Paulo, minha rua não era asfaltada. Eu jogava bola na rua, bolinha de gude, andava de bicicleta, rodava peão e soltava pipa. Seu site diz que sua mãe não gostava quando você tirava nota alta na escola? Minha mãe pedia para eu tocar violão. Eu era um aluno exemplar, muito competitivo. E quando chegava a época das provas, ficava nervoso. Passava mal, vomitava. Aí minha mãe falou: se você tirar alguma nota 10, vai de castigo. Se você tirar alguma nota 10, vai de castigo. Deixa o estudo um pouco de lado. Olha essa mãe, né? Era nerd. Era nerd. Nerdíssimo. O violão tirou minha preocupação com a escola. Como decidiu trabalhar com música? Tive apoio da família. Meu pai e minha mãe me incentivaram nessa profissão, ainda vista como marginal, que é a de artista. Quando começou a tocar para valer? Aos 12 anos, por aí. Estudei muito violão, gravei meu primeiro disco aos 18 anos. Estava de smoking, na capa muito bonitinho. Como é ter música para adultos e crianças? Eu não pensava em fazer música infantil, mas o Vinícius de Moraes me introduziu nisso. Ele era mais criança do que eu e me mostrou. A Arca de Noé, 1970. Um livrinho de poemas infantis. Dele comecei a musicá-los e saiu o disco, Arca de Noé. Depois teve a Arca de Noé 2. Os dois têm canções para crianças. Os dois têm canções que crianças estão estudando até hoje, como O Pato e a Casa. Quais são as músicas suas de que mais gosta? Aquarela é um sucesso que não dá para explicar. Ela me deu muitas alegrias. As crianças amam, é especial, mas tenho mais de 50 canções infantis. O que quer dizer às crianças? Que busquem fazer o que mais gostem na vida. Acho que as crianças têm de ter liberdade, não a liberdade solta e inconsequente, mas que façam seus próprios caminhos. Muito bem, muito bonita a entrevista, né? Então, o estudo do texto com a relação do título com o conteúdo da entrevista, essa primeira não dá para fazer porque só se fosse aula presencial. Vamos para a segunda. As brincadeiras e atividades que Toquinho praticava em sua infância se parecem com as que você pratica? Justifique sua resposta. Deixe em 2 linhas. Terceira, o que se comemorava na vida de Toquinho na época em que essa entrevista foi realizada? 2 linhas. 4, assinale a alternativa correta sobre a infância de Toquinho. A mãe de Toquinho brigava com ele porque o filho preferia tocar violão a estudar. Por isso, ele não tirava boas notas na escola. B. Ele brincava de bola, bolinha de gude, bicicleta,
peão e pipa na rua e era um ótimo aluno. C. Ele tocava violão e brincava na rua, mas não era um bom aluno. Quinta. Logo no início, a entrevistadora pergunta a Toquinho sobre uma informação que está no site do artista, que diz respeito à vida escolar do músico. Letra A. Por que essa informação chamou a atenção da entrevistadora? 2 linhas. B. Como Toquinho se sentia na época das provas? Que solução foi encontrada para que ele lidasse com esse sentimento? Deixe em 4 linhas. Sexta. Na entrevista, Toquinho afirma que a profissão de artista era, e ainda é, vista como marginal. Sobre essa afirmação, responda as questões a seguir. Letra A. Leia abaixo os possíveis significados para a palavra marginal. Marginal. Primeiro significado. Que se situa na margem de um curso de água. A rodovia marginal no Rio Tietê. 2. Relativo à margem. Preencher o espaço em branco das páginas com anotações marginais. 3. Que vive à margem do meio social, das convenções ou das leis vigentes. Marginalizado. 4. Pessoa marginal, delinquente, bandido, mediante, fora da lei. Meliante, fora da lei. Qual dos sentidos acima se aplica à afirmação de Toquinho? Primeiro sentido, segundo, terceiro ou quarto? 2 linhas. B. Em sua opinião, por que ele faz essa afirmação? 2 linhas. 7. Toquinho afirma: acho que as crianças têm de ter liberdade, não a liberdade solta e inconsciente, mas que façam seus próprios caminhos. Letra A. Explique o que você entende por liberdade solta e inconsciente. 2 linhas. B. Você concorda com essa opinião do músico? Justifique sua resposta. 2 linhas. Número 8. O encontro planejado entre 2 ou mais pessoas para uma conversa em que há a ordenação de perguntas e resposta recebe o nome de entrevista. Quem faz as perguntas é o entrevistador e quem a responde é o entrevistado. Letra A. Quem são? A entrevistadora e o entrevistado do texto lido. Deixem 2 linhas. B. Em que se destaca socialmente a pessoa que foi entrevistada? 2 linhas. 9. A entrevista lida é dividida em introdução e perguntas e respostas. A. Que parágrafo ou parágrafos do texto corresponde ou correspondem à introdução? 2 linhas. B. Assinale a alternativa que apresenta a finalidade da introdução. A. Fazer questionamentos ao entrevistado. B. Apresentar ao entrevistado.
C. As perguntas e as respostas são bem demarcadas e facilmente identificadas pelo leitor. O que facilita essa identificação? 4 linhas. 10. Uma entrevista pode ser oral ou escrita e veiculada em diversos meios de comunicação. A entrevista lida foi publicada na Folhinha, suplemento do jornal Folha de São Paulo, destinado às crianças. Letra A. Que relação pode ser estabelecida entre os temas tratados na entrevista e o fato de ela ser publicada nesse suplemento? Isso aí eu responderei com vocês, tá? Acho que vocês não souberem, vocês já sabem que quando é na correção, vocês fazem, né? Não adianta esquentar, não, tá? Faça que vocês entenderam do texto. B. Deixa em 4 linhas. Se a entrevista fosse publicada em outro caderno ou suplemento do jornal, as perguntas feitas ao músico seriam as mesmas, porque também responderei com vocês. Deixem 3 linhas. C. Em que outros meios de comunicação uma entrevista pode ser veiculada? Você vai dizer se é na TV, na internet, em rádio também, né? Deixem 2 linhas. 11. Releia alguns trechos da entrevista. Número 1. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. 2. Assim começa a canção Aquarela. 3. A letra desperta a criança dentro de nós. Conta. 4. Na casa do artista ele recebeu a folhinha para um bate-papo. Explique o emprego das aspas em cada um desses trechos. Também responderei com vocês. Deixem 4 linhas. 12. Na entrevista, Toquinho empregou um neologismo, ou seja, uma palavra nova inventada por ele. Quando nós inventamos uma palavra, ou uma outra pessoa qualquer, nós chamamos de neologismo. A. Por que a palavra? Por que não? Que palavra é essa? O que ela significa? Essa também, não, acho que essa dá para você responder, tá? 2 linhas. B. Que recurso da língua ele usou para criar essa palavra? Tem a palavra e tem um recurso lá no grau superlativo, né? Que ele criou para dar acréscimo à palavra. Qual foi? É lá no grau superlativo. Deixem 2 linhas. 13. Na entrevista de Toquinho, há palavras e expressões como bate-papo, aí, tocar para valer, bonitinho. O que elas revelam sobre o registro empregado na entrevista? Também responderei com vocês. 14. Deixem 4 linhas. O que você achou dessa entrevista? Converse com os colegas, não. O que você achou da entrevista? Então, gente, aqui está o gênero entrevista, né? Porque depois dessa atividade, nós vamos fazer um trabalho, que é uma entrevista, tá? Valendo também para a segunda avaliação, tá? Então, a entrevista é quando a ordenação de perguntas e respostas, né? Então, quem faz a pergunta? As perguntas são ao entrevistador e quem responde é o entrevistado, tá? Então, aí
É isso aí que é o gênero entrevista. Então, entrevista é um gênero em que se faz perguntas e também tem as respostas, né? Entrevistador é a pessoa que vai fazer as perguntas e o entrevistado é quem vai responder. Então, vocês vão responder essa parte, tá? Do estudo do texto, vai dar mais uma lida no texto. Quando for na próxima aula de redação, nós vamos para o nosso trabalho que vocês vão fazer individual, valendo pontinho para a prova, né? Vocês vão entrevistar alguém, tá bom? Vou dar todas as dicas, como é para você fazer. Na entrevista também nós temos que nos preparar também, né, para fazer uma entrevista. Nós não podemos fazer qualquer tipo de pergunta, perguntas bobas, tá? Perguntas indiscretas, nós não podemos fazer, tá? Então, nós temos que também preparar a nossa entrevista. Como é que nós vamos organizar as nossas perguntas, tá? Então, gente, essa aula era para ser amanhã. Só que amanhã, é como eu já falei, nós temos uma reunião com a advogada da escola. Como começa 3 horas, está marcado para 3 horas, daí eu não sei qual é o término da reunião, tá? Então, a aula de ontem, que era para ser redação, está sendo hoje. Mais uma vez, eu vou pedi-los. Não faltem a aula de sábado, sexto ano A, sexto ano B, tá? Essa aula aqui de hoje também vai valer para o sexto ano B, tá? Vai valer para o sexto ano B. Porque sábado eu vou fazer a correção dessa atividade e nós vamos responder. Sim, sábado eu vou fazer a correção da atividade com vocês, tá? Vou fazer a correção e vou falar a última parte do trabalho, o que é que vocês vão fazer, tá bom? Então, gente, uma boa tarde a todos e até sábado, se Deus quiser.